E vou compartilhar a tela aqui. Muito bem, pessoas. Boa noite para quem está. Continuando, então, as aulas, né, acerca da introdução ao currículo cultural. Essa semana é só uma introdução. E na semana que vem eu entro nos procedimentos, então, né, em como é uma aula do currículo cultural, tá? Muito bem. Então, espero que vocês estejam vendo a minha tela aí, é isso? Vocês estão vendo a minha tela? Alguém pode confirmar por áudio, por favor? Sim. Obrigado. Então, vamos lá. Véspera de feriado, né? Tá todo mundo já cansado. É live a semana inteira, né? Aquele risco de você abrir a geladeira e dar de cara com uma live lá, né? Professor com live o tempo todo. Se não é professor, é cantor sertanejo, bebendo, chapando na live. Tá foda, né? Então, mas vamos lá, tem que cumprir nosso papel, tem que fazer o nosso esforço. Que bom que tem 5 guerreiros aí, né? Senão eu ia gravar essa aula sozinho, né? Temos as pessoas, espero que elas estejam assistindo de posteriormente essas apresentações. Bom, vocês sabem também que abriu o concurso para a Prefeitura do Sorocaba, né, essa semana, e os estudos de licenciatura colaboram bastante para ser aprovado nesse concurso. Então, vocês estão no 5º período, dá tempo de se formar e entrar ainda, né? O concurso é válido por 4 anos, ele vai começar a valer em 2021, vai ficar valendo até 2025. Vocês se formam lá em 2022, 2023, né? Então, eu acho que vale a pena vocês se arriscarem, né? Professor, Oi. também tem o concurso de auxiliar de educação, que não precisa nem estar formado, só ensino médio. É um lugar bom para trabalhar também. Dá para pensar. Sim. Eu tenho os editais, se alguém quiser que envie, sei lá. Manda para a galera do grupo aí. Sim. Se bem que é uma boa ideia, porque você pode entrar como auxiliar e depois prestar o próximo para o professor, né? Sim. Realmente, é uma boa ideia. Bom, o tema de hoje é, então, falar dos princípios do currículo cultural, né? Por quê? Porque a ideia que está por trás dessa visão de educação física que é pós-crítica, tá? Então, vamos lá. Neira, em 2018, diz o seguinte: para o currículo cultural, a escola é entendida como ambiente adequado para a discussão, vivência, ressignificação e ampliação da cultura corporal. O que é cultura corporal? Vamos rever. Cultura corporal é uma ideia criada lá pelos críticos da educação física, lá naquele momento de crise da educação física, que nós vimos lá em introdução, no primeiro semestre, que a educação física tem uma crise. E aí ela tem várias respostas para essa crise, e a gente pode dividir em duas principais, né? O chamado movimento renovador da educação física, ele pode ser dividido em dois: as ciências psicobiológicas e as ciências humanas, né? As visões, perspectivas escolares ancoradas nas ciências humanas. Pelo lado das ciências humanas, nós tivemos o currículo crítico superador, junto com o crítico emancipatório. Mas, especificamente, o currículo crítico superador, ele traz a ideia, que já estava sendo trabalhada pelos seus autores em outros momentos, né, anteriores à publicação do livro, que é de 92, se eu não me engano, essa ideia de cultura corporal como objeto de estudo da educação física e não o corpo em movimento. Porque o movimento do corpo, ele é tratado pelas ciências psicobiológicas, né? Você vai tratar com a fisiologia, com a anatomia, né? Com a biomecânica, são as ciências que cuidam do corpo em movimento. Mas, se a gente entender o corpo em movimento como criador de uma linguagem, como dotado de sentido, que sentido esse que é produzido socialmente, então a proposta dos autores críticos lá atrás é que a educação física não lida com o corpo em movimento, ela lida sim com a cultura corporal.
Aí o crítico emancipatório vai falar que é cultura corporal de movimento, porque toda cultura é corporal. Mas essa discussão ela é secundária. O foco é o seguinte: antes o corpo era como se fosse neutro do ponto de vista de linguagem, como se ele não fosse dotado de significados, ele fosse dotado somente de medidas, né, de dados objetivos mensuráveis. Velocidade, força, acúmulo de energia, gasto calórico, é isso que interessa. Que é a preocupação do pessoal do bacharel, né? Então, o que os autores dizem lá atrás é que a educação física, pelo menos a escolar, que é o nosso foco aqui, ela não cuida do corpo em movimento, ela cuida da cultura corporal. Ou seja, toda a cultura produzida pelo corpo em movimento, dentro de manifestações lúdicas que são tradicionalmente criadas na sociedade e repassadas de geração para geração. Então, quando a gente fala de cultura corporal, nós estamos falando do quê? Estamos falando das danças, dos jogos, das lutas, dos esportes, das ginásticas. É disso que nós estamos falando, tá? Então, a função da educação física para o currículo cultural, que concorda com essa visão do currículo crítico superador, mas ela vai discordar em outras coisas, né? Vamos ver primeiro de onde ela parte, ó, princípios, de onde ela parte, né? Então, ela também parte dessa ideia de que a função da educação física é cuidar do currículo da cultura corporal. Lá é o local para discutir a cultura corporal, para vivenciar a cultura corporal, para ressignificar, ou seja, dar outros significados, e para ampliar, ou seja, para entender melhor. E tem um aprofundamento que não está aqui, e também pode ser possível, né? Ampliação e aprofundamento. Tem aí uma discussão com ligeiras diferenças, né? Apesar de eu ver eles como muito próximos. Bom, só que vai além, né? É entender a cultura como uma arena. Lembram-se agora das 3 visões de cultura que nós tratamos no primeiro período, né? A cultura na visão elitista, cultura na visão antropológica e cultura na visão dos estudos culturais, que é a cultura como um espaço de enfrentamento, né? Um espaço, uma arena de confrontos entre diversos grupos que tentam impor às demais aos seus códigos, às suas formas de pensar, suas formas de viver, suas formas de agir, suas formas de comer, suas formas de se vestir, sua religião, seus esportes, etc, 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 num movimento sem fim. Ou seja, a cultura é esse organismo vivo de eterna produção de novas coisas, mas produção que é feita num embate, porque sempre há várias forças tentando segurar o que as coisas são, como a cultura é naquele dado momento, né? Por isso que a gente divide cultura, né, entre os conservadores e os progressistas, né? Quem quer conservar a cultura num dado momento e quem quer progredir, quer mudanças, quer melhorar algumas coisas, quer abrir espaço para outras coisas, etc, né? Então, exemplos básicos, tatuagem, né? Então, algumas gerações não gostavam, hoje já é muito comum. A própria capoeira, nas gerações anteriores, ela tinha pouco espaço, hoje ela já é mais aceita. A religião afro, e aí milhões de exemplos que a gente já vem dando aí desde o primeiro semestre, né? Então, essa é a visão de cultura do currículo cultural, tá? É a mesma lá dos estudos culturais. E também do currículo dos estudos culturais, o currículo cultural também entende a cultura como esse espaço que marca o que é identidade e o que é diferença. Então, como tem um enfrentamento para a imposição de cultura, como que esse jogo se concretiza? Na formalização de fronteiras, né? Quando a gente faz um quadradinho e diz que aquilo é aquilo, a gente está automaticamente separando tudo que é a diferença, tudo que não é aquilo. Por exemplo, quando a gente diz assim, sexo é praticado entre homem e uma mulher para a reprodução sexual, ponto, eu coloquei uma fronteira. Qualquer atividade sexual que fuja dessa fronteira, né? Por exemplo, sexo entre pessoas do mesmo, da mesma sexualidade, mesmo sexo, né? Homem com homem, mulher com mulher, ou sexo entre mais de uma pessoa, 3, 4, 5, 6, 10 pessoas fazendo sexo ao mesmo tempo. Então, tudo que foge daquele, um homem e uma mulher, é considerado diferença, né? Se vocês quiserem ter aulas sobre diferença sexual, vocês podem conversar com o professor Paulo Borges, especialista da FEFISO em swing e sexo grupal e etc. Tô brincando, tô exagerando aqui, né? Mas ele mesmo fala nas aulas dele, né, que o casamento é a morte de um grande amor, né? Ou seja, qual que é a identidade aqui? A identidade o sexo é feito, que vem da nossa cultura, ele é feito para procriação, para ter filhos, entre um homem e uma mulher. Quem pensa igual o professor Paulo Borges é diferente, tá?
E aí isso serve para tudo, né? Se a gente pensar na educação física, certas danças são tidas como identidade e as outras são tidas como diferença. Certos esportes são tidos como identidade, outros são como diferença. Por exemplo, por que a gente aprende só handebol, basquete, vôlei e futsal? Isso se tiver sorte de ter esses 4, né? Porque às vezes nem esses 4 a gente tem, fica só no futebol mesmo. Então, vão sendo marcadas fronteiras que vão delimitando o que é identidade dentro da educação física e o que não é. Então, por exemplo, quando eu fui dar aula de lutas lá na minha primeira experiência como professor, que eu me formei em 2008, tô velho já, e aí eu fui dar aula na escola em 2009, e eu fui trabalhar com lutas, a diretora já me chamou e estava preocupada. Peraí, o que você está fazendo lá? Você sabe o que você está fazendo? Por quê? Porque lutas, hoje, talvez não seja tão, assim, diferença, mas pelo menos na época era um enfrentamento muito grande ensinar lutas dentro de uma escola, tá? E claro, dependendo da escola que você trabalha, essa identidade pode ser ainda mais rígida, né? Então, algumas escolas até têm lutas, mas é judô para os meninos e balé para as meninas, que está marcando bem a educação física, ao mesmo tempo que já marca o gênero, né? O que é do homem, o que é da mulher. Então, assim, tudo isso é cultural, né? É só a gente ver que o quanto as manifestações humanas elas modificam ao longo dos tempos, né? Então, seja em aspecto religioso, em aspecto de sexualidade, em aspecto lúdico, como os jogos e os esportes, em aspectos musicais, ideais de beleza, modos de produção, hierarquização, até os valores que promovem guerras e embates e conflitos, todos eles são completamente mutáveis. Isso significa que absolutamente tudo que a gente acredita hoje é fruto desse jogo da identidade da diferença que é realizado no seio da cultura. É incrível isso, né? Olha como que, pelo menos do ponto de vista científico, filosófico, dos estudos culturais, tudo que a gente acredita é fruto dessas resoluções. É claro que você pode, né, ter um olhar mais teológico, ou um olhar a partir de uma outra ciência, como antropologia, ou até mesmo um outro olhar filosófico, tá? Eu estou dizendo como esta visão enxerga a vida, tá? E aí não significa que ela é uma verdade, nem mesmo que eu concorde. É somente como o currículo cultural pensa, certo? E aí nós temos, então, nesse jogo da identidade e da diferença, o circuito da cultura, né? Ou seja, o que vai sendo formado como identidade e diferença depende de relações maiores que são políticas, né? Então tem um caráter político da circulação de significados. É isso que o Stuart Hall chama de circuito da cultura. Ou seja, toda essa dinâmica, né, de youtuber, de deputado, de presidente falando merda, de professor, de professora, de dançarino, dançarina, de fefiso, de fade, toda essa produção, circulação de significados, né, que vão tentando ganhar força, maior, mais ou menos força, isso dá-se o nome de circuito da cultura. Ou seja, as coisas que nós acreditamos, elas estão dentro, imersas nessas relações de forças dentro da sociedade. Eu vou dar um exemplo, né? Eu lembro, assim, eu não vou entrar nem no meu viés político e também não quero entrar na discussão da política, mas eu vou dar um exemplo da política porque ele é muito nítido, assim, para vocês enxergarem o que eu estou falando. Alguns anos atrás, eu vi lá uma cagada da presidente Dilma, isso bem antes, né, do impeachment e tal. E eu fiz lá uma crítica no meu Facebook e eu nunca tinha tido tanta curtida. Teve, tipo assim, umas 200 curtidas, sabe? Sendo que nunca deu tanta curtida as minhas opiniões, assim, que na época eu publicava com frequência, né? Hoje eu sou mais reservado com a minha opinião nas redes sociais. Ali estava crescendo um movimento antipetista muito forte. E aí eu lembro que, posteriormente, eu fui fazer críticas que eram direcionadas para outro viés político, que não para o da Dilma, né? E eu lembro de um monte de gente vir comentar contrário ao que eu estava falando, sabe? Tipo, foi um dos motivos de eu parar de ficar postando opinião, né? Que as pessoas veem, assim, com ofensa. A internet é um ambiente muito tóxico, né?
E aí, durante muito tempo, eu vi em todos os meus grupos uma força muito grande desse pensamento mais conservador nos grupos do WhatsApp, no Facebook, etc. Bom, isso aí durou até o começo desse ano. Nesse ano, com a pandemia e com a recente saída aí do ministro, né, dos dois ministros, da Saúde e da Justiça, eu vi um abalo tão grande assim, parece que mudou a chave, sabe? E aí agora todos os grupos de WhatsApp, parece que os poucos defensores de uma mentalidade que sobrou aí, eles estão tímidos, encolhidos, e quem tem coragem de falar, toma bordoada de todo mundo. Então, assim, não é uma questão de quem está certo e quem está errado, não é esse o foco aqui para nossa aula. O foco é, olha como esse circuito da cultura ele é vivo. Olha como as forças vão, né? Ora pendendo para um lado, ora pendendo para o outro, ou para os muitos lados que existem, né? Para uma pluralidade infinita de posições políticas, mas as coisas vão se entrelaçando, elas vão se embatendo e vão produzindo coisas novas, hibridizando pensamentos, mascarando outros, ou seja, esse jogo da identidade da diferença no seio da cultura, enquanto uma arena, né, de confrontos, está sempre circulando, tá? Num caráter político ali, de polis mesmo, no sentido de vivência coletiva, né, no sentido de todos juntos produzindo coisas aí, né? Bom, então o currículo cultural, ele acha que a educação física tem que fazer o quê? Atuar justamente no circuito da cultura, tá? Então, a função da educação física para o currículo cultural é entrar no circuito da cultura, é fazer circular alguns valores. Qual é o valor do currículo cultural? É o mesmo valor dos estudos culturais, é o mesmo valor do multiculturalismo, que é o valor de defender as margens contra o centro. Então, é um currículo pró-diferença, é um currículo progressista, é um currículo que quer mudanças, é um currículo que olha para o mundo e fala assim, ó, esse mundo não está bom, esse mundo é injusto, esse mundo tem problemas muito graves, esse mundo tem muita maldade, esse mundo tem muita coisa errada, então nós temos que melhorar as condições do mundo de uma maneira que as pessoas tenham liberdade de ser quem elas querem ser também. Também não é a ideia de uniformizar num pensamento único. É a ideia de dar espaço para que todo mundo possa ser quem queira ser. Se manifestar da maneira que bem entender. É uma ideia de lutar pela valorização de todas as culturas, exceto das culturas conservadoras, que destroem a possibilidade do múltiplo, que destroem a possibilidade do diverso, que destroem a possibilidade da diferença, tá? Então, para isso, o currículo cultural ele trabalha com 6 princípios, que é o tema da aula de hoje. Então, 6 pontos de partida para dar uma aula culturalista que adentre o circuito da cultura. Nós vamos ver os procedimentos, o como, né? Hoje nós estamos vendo o porquê, as razões. O como nós passaremos a ver, então, nas 2 aulas da semana que vem, quando a gente encerra o currículo cultural, tá? Então, teremos 2 aulas semana que vem para encerrar o currículo cultural na semana que vem. Então, eu vou entrar nos procedimentos da semana que vem. Hoje a ideia das razões, do porquê. Aonde quer chegar? Quando um professor ele é culturalista, ele quer chegar aonde? Né? Ele quer chegar numa mudança social. Via o quê? Via cultura. Qual a diferença dos outros currículos? Né? Vamos pensar? Bom, os professores desenvolvimentistas querem que os alunos sejam mais coordenados. Os professores psicomotores querem que os alunos sejam mais inteligentes, sociáveis e afetivos a partir do movimento. Os professores esportivistas querem melhores jogadores. Os professores da saúde renovada querem pessoas saudáveis, que saibam magras, né? Que tenham o ICQ aceitável, que saibam fazer atividade física. Os professores críticos, seja o crítico emancipatório, seja o crítico superador, querem o quê? Querem alunos críticos do sistema capitalista. Querem que o proletariado adquira forças para enfrentar o pensamento do capitalismo. E o professor do currículo cultural, o que ele quer? Ele quer que o aluno saiba interferir no circuito da cultura para melhorar suas condições de vida. Que o aluno entenda que ele está numa sociedade que é imersa em relações de poder, para que ele possa também atuar nessas relações
para ele conseguir mais espaço. Então, de repente, para o aluno negro, para o aluno indígena, para a aluna mulher, para a aluna gay, para a aluna bissexual, para o aluno deficiente, para o aluno chinês, para o aluno haitiano, para o aluno budista, para o aluno espírita, ou seja, para todo mundo que é diferença, ou para quem não se encaixa em nada disso que eu falei, que tem uma personalidade tão própria, tão singular, que não se consegue se definir em nada dessas caixinhas que eu acabei de apontar, para que essas pessoas entendam os mecanismos de exclusão e silenciamento social, para que ela se sinta fortalecida na luta por um espaço dentro do âmbito do cultural. Então, quais são os princípios do currículo cultural para promover essa alteração nos alunos, então? Para promover essa aprendizagem nos alunos? Primeiro, reconhecimento da cultura corporal da comunidade. Então, você chegou para dar aula na escola, você é professor do currículo cultural. Primeira coisa que você vai fazer é reconhecer qual é a cultura corporal daquela comunidade. O que essas pessoas gostam de fazer? Ah, se eu estou lá numa cidade que seja bem rural, talvez eles gostem de mexer com boi, andar a cavalo. Se eu estou numa cidade urbana, centro de São Paulo, talvez eles gostem de skate, hip hop. Eu não sei, eu estou assim jogando aqui. A importância do professor chegar na escola e reconhecer qual é a cultura corporal daquela comunidade. Porque ela vai ter papel dentro da aula. Essa é uma cultura que vai ser aceita nas aulas. O professor vai partir dessa comunidade, dessa cultura que os alunos já trazem para ampliar, aprofundar, articular com outras coisas. Né? Então, ele não vai negar essa cultura. Se tem um aluno capoeirista, esse aluno não vai ser proibido. A capoeira não vai ser ensinada para ele como uma porcaria, como algo que está errado. A cultura dele não vai ser objeto de escárnio. Então, ele não vai se sentir inapropriado, ele não vai se sentir não reconhecido, pelo menos pelo professor de educação física, né? Pode ser que nas outras matérias, se não tiver uma visão multicultural, isso também aconteça. Bom, então, reconhecer a cultura corporal da comunidade como ponto de partida, primeiro princípio. Segundo, articulação com o projeto pedagógico, que é a ideia da produção coletiva, né? A escola ela já tem um PPP, Projeto Político Pedagógico, a escola já tem um plano, a escola já tem uma ideia de onde ela quer chegar. Não é você chegar como professor lá, o salvador da pátria, querendo impor as suas ideias e conduzir a aula do jeito que você bem entender. Não é por aí. O professor tem que ter a humildade de reconhecer que ele depende de toda uma comunidade escolar, que é a comunidade discente, os outros docentes, a gestão, a comunidade ali em volta mesmo, as pessoas do bairro, o comércio do bairro. Então, tudo isso daí faz um organismo vivo do qual o professor tem que estar inteirado para ele poder articular nas suas aulas. A escola tem um objetivo a ser atingido, né? O PPP, que é um documento construído coletivamente por todos esses atores sociais que eu acabei de citar, ele elenca alguns objetivos a serem atingidos e metas, e prazos, e cronogramas, e projetos. Ele é um documento vasto, né? Então, assim, a FEFISO, por exemplo, tem um, né? Então, toda instituição educativa ela tem um plano. E aí o professor tem que estar por dentro desse plano para ele o quê? Articular as aulas dele com esse plano. E não ser lá um cara sozinho lá fazendo o que ele quer. Promover justiça curricular. Bom, o que seria a ideia de justiça curricular, né? É a ideia de que o currículo é muito injusto. Será que é justo você passar a escola inteira aprendendo só 3, 4 esportes? O que acontece com todos os outros esportes? O que acontece com as danças? As lutas, as ginásticas? Por que isso não tem espaço na escola? Esse é um princípio muito importante. Então, o professor ele tem que ser um promotor, né, um agente, um vetor de força que vai equilibrar um pouquinho isso daí. Pô, as crianças já estão na 8ª série, você chegou lá para dar aula, nunca tiveram dança. Pô, vamos começar a passar aí algum pouquinho de dança, né? Nunca tiveram ginástica, tá na hora, então. Ou então, os esportes sempre os mesmos. Nunca tiveram um jogo indígena, por exemplo. Então, o professor tem que estar tentando equilibrar essa equação aí. É claro que nunca vai conseguir passar por tudo, nunca vai conseguir ensinar tudo. Não é essa, nem é uma preocupação ensinar tudo.
Mas é equilibrar um pouquinho esse jogo aí, sabe? E não ficar sempre nos mesmos jogos que refletem a mesma ideal de civilização pelo qual ele foi criado, os mesmos valores, as mesmas, né, os mesmos pensamentos. É tentar equilibrar um pouquinho esse jogo aí. Descolonizar o currículo. O que é descolonizar? Você sabe que nós fomos colonizados fisicamente durante centenas de anos, né? E depois que nós somos libertos, nós ainda ficamos sendo colonizados culturalmente e economicamente. Então, a prova da colonização cultural é a escola. Se você pegar a educação física, isso é mais evidente ainda. Nós só temos esportes europeus ou dos Estados Unidos. A gente ensina só basquete, vôlei, futsal, handball, pô, tudo europeu ou dos Estados Unidos, que por sua vez foi criado nos Estados Unidos dentro da lógica esportiva europeia, especificamente da Inglaterra, né? O esporte moderno tem ali como berço a Inglaterra e a gente reflete isso daí por toda a escolarização da educação física brasileira. Cadê o espaço da capoeira? Cadê a peteca indígena? Cadê outras? Então é a ideia de você tirar o pensamento do colonizador da escola e abrir espaço para o pensamento do sul. Se o norte é a Europa e os Estados Unidos, cadê o sul na escola? Cadê a América do Sul? Cadê a África? Cadê, né, pensamentos que não são eurocêntricos? Então, é função do professor descolonizar o currículo trazendo outras coisas. Vou trazer o maculelê, que é uma manifestação da cultura afro. Eu vou trazer coisas que não tem nada a ver com a Europa, né? Eu vou trazer, enfim. E aí o mundo é infinito, né? Para o professor pesquisar e trazer outras coisas. E é tão difícil, né? Por exemplo, nunca trabalhei nessa perspectiva e nem fui educado nessa perspectiva quando era criança. Então eu não consigo nem dar muitos exemplos, né? Além do maculelê, peteca, capoeira. É até difícil dar outros exemplos, porque a gente não é ensinado, né? A gente passa por um currículo que é colonizador, que ele nos forma para ser igual, para todo mundo ter acesso à mesma cultura, né? Bom, próximo item, então. Ancoragem social dos conteúdos. O que é uma ancoragem social? Todo conteúdo trabalhado nas aulas do currículo cultural deve ter uma relação com a sociedade lá fora. Não pode ser uma coisa inventada na escola, sabe? Sabe um monte de atividade que a gente inventa na escola? Então, tem o Vitor, um amigo meu, alguns de vocês aqui conhecem, que ele trabalhou numa escola, que ele chegou o primeiro dia para substituir a professora, que estava lá há muitos anos, e todos os alunos falaram que ela só passava queimada power. O que é queimada power, né? Eles explicaram para ele lá, era tipo um dodgeball, assim, com algumas regras diferentes, que ela adaptou. E era só isso que ela fazia. As crianças passavam da quinta série até o nono ano fazendo queimada power, com todas as séries o tempo todo, né? O que você consegue tematizar em termos de sociedade a partir da queimada power? Porra nenhuma, né? Se você tematiza capoeira, você pode falar da cultura do negro, você pode falar da religião do negro, você pode falar da escravidão, você pode falar de preconceito. Olha quantos temas você pode falar. Se você trazer, sei lá, algum esporte que a mulher tenha pouquíssimo espaço, você pode falar, né, do preconceito contra a mulher, do machismo, né? Ou então, sei lá, você vai trazer ginástica rítmica e vai falar por que só mulher que faz ginástica rítmica. Aí você pode falar do machismo que tem, né? Com essa ideia de que a sensibilidade é da mulher. Olha como você pode desenrolar, né? Como se fosse um novelo de lã que você vai desenrolando e vai vendo da onde veio aquilo lá dentro do circuito da cultura, né? Por que as coisas são... Por que os meninos acham que a quadra é deles para jogar futebol e as meninas aceitam? Você vai começando a desenrolar, você vai começando, né? Para isso, o conteúdo tem que ter ancoragem social. Tem que ser um conteúdo que exista na sociedade lá fora, para que você ajude o aluno a fazer a leitura da sociedade lá fora. Se for para falar de queimada power, ele não vai aprender a fazer leitura da cultura lá fora. Não vai ajudar em nada o aluno, no circuito da cultura, jogar queimada power, né? Ou seja, é trabalhar com conteúdos que tenham esse lastro do novelo de lã, que tenha essa conexão com as produções culturais fora da escola. E não criar uma cultura escolar que é solipsista, né? Ou seja,
que é fechada em si mesma, que cumpre objetivos disciplinares, objetivos pedagógicos dentro de uma sociedade educativa voltada para o produto, para a produção em massa, para o consumo de massa, para uma sociedade capital, né? E que não promova nenhuma reflexão, que não promova nenhuma leitura de mundo, que não possibilite nenhuma descodificação da cultura mais ampla, né? E por último, né, pessoas, né, para encerrar o nosso, aí vou encerrar a gravação e vou abrir para perguntas, tá? Mas para encerrar aqui essa exposição breve, mas pesada conceitualmente, eu diria, evitar o daltonismo cultural. O que é o daltônico, né? Na FEFISO tem a maior porcentagem de daltônicos dentro de uma faculdade do planeta, né? Porque a gente tem 10 professores e consegue ter 2 daltônicos. Eu nunca vi isso. Para quem não sabe, tanto o Kleber quanto o Polar são daltônicos. O que é uma pessoa daltônica? Ela não enxerga todas as cores, né? Não sei porquê, o Otávio já deve ter explicado na fisiologia do exercício, ou o próprio Polar em biologia, mas por algum motivo eles não enxergam todas as cores, eles enxergam poucas cores de maneira diferente da gente. Então, o que é daltônico culturalmente falando, ele não enxerga outras culturas. Ele só enxerga a cultura da qual ele fez parte. Então, normalmente, a cultura eurocêntrica, óbvio. Pode acontecer com as culturas marginais? Pode. Você pode, de repente, pegar um militante do movimento negro aí, que é daltônico também. Então, por exemplo, eu conheci professor que só queria passar capoeira, só capoeira. Não, porque é resistência, capoeira é cultura negra, é resistência, pá, só esse papo. E queria passar capoeira todos os anos. Ele também era um daltônico. Porque ainda que ele pegasse uma cultura marginal, uma cultura que vem desse processo de injustiça, você não pode transformar ela na solução para tudo também. Também não é fazer uma inversão. É abrir para mais possibilidades e não inverter o sinal, né? Então, o professor deve evitar ser daltônico culturalmente. Ele tem que estar aberto para todas as culturas possíveis e, especificamente na educação física, né? Para todas as manifestações da cultura corporal possível. E não adianta só mudar de esporte para dança, tá? Por exemplo, se com o esporte eu trabalho futebol e na dança eu vou para o balé, eu continuo sendo um pouco elitista, certo? Nada contra o balé, nada contra o futsal, mas eu continuo trabalhando uma cultura europeia. Então, a hora que eu for para ginástica, eu vou o quê? Vou ensinar ginástica francesa? Então, eu continuo no movimento europeu. Então, talvez eu traga uma yoga para trazer o negócio lá do Oriente, para mudar completamente. Quando eu for para dança, eu vou trazer o hip hop, que quebra um pouco isso. Então, é essa a ideia, né, de você não basta mudar de categoria dentro da cultura corporal. É você não abrir para todas as culturas possíveis dentro das próprias categorias da cultura corporal. Tô até cansado aqui, falando rápido pra caramba. Então agora eu vou encerrar a gravação e abrir para perguntas, tá?